Por exemplo, 7, né? Ele diz o seguinte: uma partícula de massa m igual a 10 kg e velocidade constante v1 igual a 20 metros por segundo choca-se com o anteparo no ponto A, passando a ter uma velocidade constante de 20 metros por segundo. Ela ganha velocidade módulo. E também vai alterar a sua orientação, né? A gente verifica ali que, do ponto de vista vetorial, a velocidade v2, além de ter um módulo maior, ela também muda o seu sentido de direção. Continuando, né? Sendo alfa igual a π sobre 6 radiano, e sabendo que o contato da partícula com o anteparo durou 10 segundos, né? Então o intervalo de tempo de interação da superfície ali do anteparo com a partícula, né? Ou seja, o tempo de colisão durou 10 segundos, determine qual vai ser a força média F que a partícula aplicou ao anteparo, né? Ou a gente poderia também falar a força média que o anteparo aplicou à partícula, porque a gente sabe da terceira lei de Newton, que num processo de interação, né, como um está em contato com o outro, a força que um faz no outro, ela vai ter o mesmo módulo, porém direção contrária, tá? Então esses são os dados do nosso problema. Então vou transportar o problema aqui para esse novo painel, né? Só corrigindo, eu tinha dito que a velocidade V1 era 10 e V2 é 20. Na verdade, tanto V1 quanto V2 em módulo valem 20 metros por segundo, né? 10 é a massa. O ângulo alfa aqui, então, é π sobre 6 radiano, que isso corresponde a 30 graus, tá? E eu quero descobrir a minha força média nesse processo de interação, né? A força que A faz sobre a partícula, que a partícula faz sobre o anteparo A. Tudo bem? Então, a gente sabe, né, que para determinar essa força, eu vou precisar saber o impulso, né? Um raciocínio aqui que a gente pode tomar é o seguinte: a gente sabe que impulso é a força vezes o intervalo de tempo. Então, essa força vai ser a divisão de impulso pelo intervalo de tempo. E o intervalo de tempo, ele é dado, né? Eu não anotei aqui, vou colocar, ó, o intervalo de tempo é um ΔT igual a 10 segundos. Então, a única informação faltante é meu impulso. Daí eu posso usar o teorema, né? Impulso momento linear, e eu sei que minha força média então vai ser a variação da quantidade de movimento dividido pelo intervalo de tempo. Essa variação da quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, então vou pegar essa variação em módulo, tudo bem? E aí eu vou querer a informação da força também em módulo, tá? Então, aqui eu uso a definição de impulso, certo? Definição de impulso. E na sequência eu uso o teorema impulso momento linear. Por que eu já estou adiantando esses passos, né? Para a gente já partir para aquilo que a gente tem de novidade aqui a princípio, que é fazer análise vetorial, certo? Então, para chegar na minha resposta, que é a minha força, eu vou ter que descobrir quanto que vale essa variação da quantidade de movimento. E aí eu tenho que fazer isso vetorialmente, tudo bem? Então eu vou apagar esse trecho aqui para a gente começar então dessa variação da quantidade de movimento. Mas já te dei já um caminho que a gente vai percorrer até chegar na minha força média. Então vamos fazer aqui, ó, a minha quantidade de movimento inicial Q1, ela é um produto da massa vezes a velocidade V1. Vetorialmente, o meu vetor Q1, ele corresponde a esse vetor aqui, que tem essa orientação, certo? A minha quantidade de movimento Q2 é um produto da massa pela velocidade V2. Vetorialmente, o meu Q2 representa esse vetor aqui, né? Não está em escala, né? Mas é só para a gente pegar pelo menos a orientação deles. Como eu quero descobrir o meu ΔQ, meu ΔQ é sempre o Q final, no caso 2, menos o meu Q inicial, no caso 1. Então, o meu ΔQ, ele vai ser a subtração vetorial de um Q2, certo? Menos um Q1, ok? Esse sinal negativo aqui, a gente já sabe o efeito que ele tem sobre o vetor Q1. Ele inverte o seu sentido. Então, o meu ΔQ
ele seria um vetor Q2 mais um vetor menos Q1, né? Porque o negativo, quando eu incorporo, eu inverto o sentido. Então, este vetor é menos Q1. Então, como é que eu faço essa soma desses dois vetores? Né? Para somar, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que emparelhar. Então, é isso que eu vou fazer agora, olha só. O meu ΔQ, então, ele vai ser o resultado do emparelhamento de Q2, que aponta mais ou menos nesse sentido, né, com o meu Q1 emparelhar, é você conectar a origem de um com o final do outro. Então, esse é meu vetor menos Q1. O resultado desse emparelhamento é esse vetor ΔQ que está aqui destacado. Tudo bem? Então, esse é o vetor ΔQ que eu quero saber. Então, formei um triângulo. Esse triângulo não é um triângulo retângulo. E aí convém a gente descobrir um ângulo no seu interior. Se você for analisar aqui, voltando para a figura, eu sei que o ângulo aqui, ó, que esse vetor V1 aqui, certo? Faz com uma linha horizontal, né? A linha horizontal tá aqui, ó, vale alfa. Tudo bem? Da mesma forma também aqui, ó, meu vetor V2 aqui, ó, o ângulo que ele faz aqui com a horizontal, ó, vale alfa. Então, se eu uso essa informação, ó, esse meu vetor V2 corresponde ao meu vetor Q2 aqui, ó. Então, o ângulo que ele faz com a linha horizontal, vou traçar uma linha horizontal aqui, ó, né, para poder comparar, este ângulo aqui, ó, vale alfa, tá? Do outro lado, eu também vou ter aqui meu vetor Q1, aqui, ó, com uma linha horizontal, ele também vai formar um ângulo alfa aqui, ó, tá? Se a gente usa aqui teorema de Tales, né, eu concluo também que aqui, ó, também vale alfa, né? Ângulos internos, né? Duas linhas paralelas cortadas por uma transversal, seus ângulos internos são iguais, tudo bem? Então, em resumo, eu vou ter o seguinte triângulo. Eu vou ter esse triângulo aqui, ó, onde este ângulo vale 2 alfa. Meu 2 parece um alfa. Então, ali tá ali, meu triângulo, onde um ângulo é 2 alfa, né? Lembra que alfa é 30, logo 2 alfa vai ser 60 graus. E eu quero saber o ΔQ. Como esse triângulo ele não é retângulo, não dá para aplicar Pitágoras. Eu vou ter que fazer uso, então, de lei dos cossenos. Tá? Então, vou escrever aqui, ó. Vamos colocar o seguinte. Eu coloquei assim, né? Definido o triângulo, podemos aplicar agora a lei dos cossenos para determinar o ΔQ, né? Assim, então, eu vou ter, ó, lei dos cossenos, ΔQ ao quadrado vai ser igual a Q1 ao quadrado mais Q2 ao quadrado menos 2 vezes Q1, Q2, vezes o cosseno do ângulo, que no caso o ângulo ali seria 2 alfa, que a gente sabe que é cosseno de 60, tá? Então, é essa conta que a gente tem que fazer. Então, ΔQ ao quadrado é Q1. Q1 é o produto da massa pela velocidade. A massa vale 10, velocidade vale 20, né? Nos dois casos, né? V1 e V2 é 20. Então, isso vai ser bom. Porque se eu tenho aqui que Q1 em módulo é igual a Q2, eu posso chamar os dois pela mesma letra, chamar de Q. Então, aqui vai ficar um Q ao quadrado mais Q ao quadrado menos 2Q ao quadrado vezes um cosseno de 60. Cosseno de 60, já aqui para adiantar, é exatamente meio, certo? Então, meu ΔQ ao quadrado seria um Q ao quadrado mais Q ao quadrado vai dar 2Q. Esse 2 daqui simplifica com esse 2 aqui. Isso vai ficar menos Q ao quadrado. Portanto, o meu ΔQ ao quadrado vai ser igual a um Q ao quadrado. Então, meu ΔQ é exatamente um Q, né? Ou seja, esse triângulo aqui que a gente construiu, ele é um triângulo isósceles.
todos os seus ângulos são iguais e, portanto, todos os seus lados são iguais. Ok? A gente já poderia ter chegado a essa conclusão sem ter aplicado a lei dos cossenos, né? Porque eu já saberia aqui que esse lado é igual a esse, e como esse ângulo aqui é de 60 graus, né? Logo todos os lados serão iguais. Só que eu optei por aplicar a lei dos cossenos para você verificar, para um caso mais geral, em que o triângulo não for isósceles, né? O raciocínio que você vai ter que submeter, que é a lei dos cossenos. Tudo bem? Então aqui a gente verifica então que o nosso ΔQ vale simplesmente a massa vezes a velocidade, que pode ser V1 ou V2, porque ambos são iguais em módulo. ΔQ, então, a massa, só relembrando aqui nos dados, é 10 e a velocidade vale 20. Então, 10 kg vezes 20 metros por segundo. Isso vai me dar um ΔQ de 200 kg metro por segundo. Certo? Daí, a gente já sabe o raciocínio agora para poder complementar, né? Do impulso, do teorema impulso, quantidade de movimento. Então, do teorema impulso, quantidade de movimento, segue que o impulso vale 200 Nm vezes segundo. Eu já troquei a unidade aqui, ó, de novo, elas são equivalentes. Eu já troquei porque eu já sei que eu vou querer saber a força, então eu já vou deixar escrito já num formato que fica adequado, tá? E aí, na sequência, a gente sabe o quê? Da definição de impulso, né, concluímos que a força média vai ser o impulso dividido pelo tempo. Então, minha força média seria 200 Newton vezes segundo, que divide um tempo que vale, aqui em cima, ó, 10 segundos. Voltando aqui, então. Segundo simplifica o segundo. Aqui eu vou ter, então, uma força média de 20 newtons. Ok? Então, essa é a força trocada, né, entre a partícula e o anteparo. Essa poderia ser a força que a partícula faz no anteparo, certo? Ou o que o anteparo faz a partícula, porque pela terceira lei de Newton, um faz força no outro, certo? Agora, um ponto interessante aqui a ser discutido é o seguinte. Essa é a força média para esse ângulo alfa, né, que vale 30 graus, certo? Mas e se essa colisão me gerasse um ângulo alfa de 90 graus, né? Ou seja, ele está colidindo diretamente com o anteparo. O que ia mudar, né? Deixa eu só fazer aqui uma representação. Estou querendo dizer o seguinte. Se aqui eu vou ter o meu anteparo A, certo? E a minha partícula, ela vai colidir agora frontalmente, tá? Vai colidir frontalmente. Então, este ângulo aqui é o meu alfa e ele vale 90 graus. Então, meu alfa vale π sobre 2 radianos, que corresponde a 90 graus. O que mudaria na minha força média, né? Ela vai aumentar, ela vai diminuir, o que vai acontecer? Que ao colidir frontalmente, ele vai retornar com uma velocidade V2 de mesmo módulo, vou manter as mesmas condições, vai retornar com o mesmo módulo, porém no sentido oposto, né? Ele vai bater de frente e vai voltar, certo? Então, se a gente for retomar aqui o raciocínio, o que vai mudar na nossa análise é que esse triângulo, em vez de ser um triângulo isósceles que a gente colocou aqui, ele vai passar a ser, ele vai deixar de existir, certo? E aí a gente vai passar a ter uma configuração em que a minha variação da quantidade de movimento vai ser dada pela seguinte relação. Olha só, vou voltar aqui. Então, minha variação da quantidade de movimento, meu delta aqui, seria o quê? O meu Q2 menos o meu Q1, isso vetorialmente, certo? Só que o meu Q2 agora, como ele vai retornar, o meu Q2 ele vai ser assim, ele aponta para baixo, menos o meu Q1 que aponta para cima. Esse sinal aqui, ó, Q2, né? Esse aqui é o Q1. Esse sinal negativo aqui sobre o Q1 vai resultar no quê? Vai resultar na seguinte configuração. Eu vou ter então um Q2 que aponta para baixo, mais um menos Q1. Né? Quando o sinal negativo faz ele inverter o sentido. Então, o que eu vou ter aqui? Vou ter uma soma. Como os Q2 e Q1 são iguais, né? Só relembrando, ó, Q2
é m vezes v2. Q1 é m vezes v1. Eles têm a mesma velocidade. Massa 10, velocidade é 20. Então, Q2 em módulo é igual a um Q1 em módulo, que é igual a 200 kg vezes metro por segundo, tá? Então, quando eu fizer essa conta aqui, levando em consideração a velocidade, o meu ΔQ, ele na verdade vai ser 2 vezes mv. Então, meu ΔQ vai ser o dobro. Eu vou ter, então, 400 kg vezes metro por segundo. Percebe? O sinal negativo, que está aqui, ó, ao atuar sobre o Q1, ele inverte o sentido e meu novo vetor aqui, ó, ele agora vai ter a mesma orientação do meu Q2. Então, como eles têm a mesma orientação, eles vão se somar. Por isso que dobra o resultado. Então, numa colisão frontal, né, com esse ângulo alfa igual a 90 graus, o meu ΔQ ele é simplesmente o dobro, né, do resultado da quantidade de movimento inicial do meu Q1, certo? Então, isso, por consequência, seguindo o mesmo raciocínio aqui, ó, né, meu impulso vai ter o valor do ΔQ, que no caso lá vai ser 400. Isso resultaria, então, numa força média, ó, força média impulso sobre ΔT, né, lembrando, força média então vai ser ΔQ sobre ΔT, força média, portanto, é 400 Nm por 10 segundos. Isso vai me dar uma força média de 40 newtons. Então, eu dobro, tá? Essa é uma característica bem interessante, porque mostra que se você, num processo de colisão, quer aproveitar ao máximo essa colisão, você tem que fazer uma colisão frontal, né? Quando você faz uma colisão frontal, a quantidade de momento trocada, o impulso, ele é dobrado, certo? Com relação ao que ele tinha inicialmente, a quantidade de movimento inicial dele, afinal ele é dobrado. Isso é uma propriedade muito interessante, né? E ela foi usada, por exemplo, nesse contexto aqui que eu vou mostrar para vocês. Então aqui eu estou voltando para o problema, né? Na forma do slide. O que aconteceria se o ângulo da colisão fosse alfa? A gente já verificou. A força ia ser maior, né? A quantidade de movimento, a variação ali ia ser dobrada, certo? E aqui, olha só. Esse aqui é um contexto, né, de uma roda d'água em que ela usa essa ideia, né? Ele bater, ele colidir com um ângulo de alfa ali de 90 graus, significa que você vai ter ele vai ricochetear, né? Ele vai bater e voltar na mesma direção, porém trocando sentidos, tá? E aí, o que acontece? Essa roda d'água, ela tem essa curvatura aqui, ó, justamente para fazer uso deste efeito, né? Então, a água, quando atinge aqui essa pá, ela é ricocheteada, né, de maneira a poder produzir, né, uma força maior e assim, portanto, dar um maior impulso, né, e contribuir para a velocidade com que ela vai girar, beleza? Então é uma situação bem interessante de como você consegue usar esse ricocheteio, né, a favor, certo? Você sabe que lá vai ter o dobro, né, da variação de quantidade de movimento e automaticamente isso vai afetar a força que atua, logo, portanto, a velocidade de rotação dessas rodas aí, dessa roda d'água, tudo bem? Então esse é um ponto interessante, dando destaque a esse processo de colisão e, mais uma vez, ressaltando a característica vetorial das grandezas, né, impulso e quantidade de movimento.